Bem, são 9h02. Nós agora sim voltamos a falar ao vivo. Tivemos uma pequena interrupção aí na nossa entrevista, no nosso bate-papo desta quarta-feira, 30 de agosto de 2017, ao vivo, direto aqui dos estúdios do Alto Tietê, da SP Rio em 101,5 para o Alto Tietê, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Zona Leste da capital. Estamos ao vivo neste momento com o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano Abbe. Mais uma vez, agora sim, também pelo portal do Diário de Suzano, portal da Rede DS de Comunicação, do Jornal Diário de Suzano. Mais uma vez, bom dia, Juliano. Muito prazer em recebê-lo aqui em nossos estúdios. Bom dia, Ail. Bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando a Rádio SP Rio. Sempre um prazer e muito obrigado pelo convite feito. Como nós dizíamos agora há pouco, eu conversava contigo, qual foi a experiência de você assumir aí a prefeitura, você como vice-prefeito de Mogi das Cruzes, assumiu de 13 a 20 de agosto. Como foi a experiência depois de ter acompanhado aí toda a trajetória do seu pai, que por 2 vezes foi prefeito do município em 2 mandatos? Aí em breves palavras, eu descrevo, primeiramente, que foi uma honra. Eu acho que é uma honra muito grande você administrar uma cidade do tamanho que é a cidade de Mogi das Cruzes, um lugar por onde meu pai já passou e fez uma belíssima administração ao longo de 2001 a 2008. Foi um novo desafio, um novo aprendizado, sem dúvida alguma, mas quero dizer para todos os ouvintes que pelo fato de nós estarmos na administração já ao lado do prefeito Marcos Melo desde o dia 1º de janeiro, não foram grandes surpresas. Eu já venho acompanhando os trabalhos, o planejamento feito, as ações que estão sendo desencadeadas pela prefeitura desde o dia 1º de janeiro, ao lado do prefeito. Então foi apenas uma complementação, vamos dizer assim, uma complementação curricular, mas sobretudo uma honra. E agora, aproveitando, enquanto prefeito, nesse período, você recebeu a informação de que o governador do estado de São Paulo, ou o governo do estado de São Paulo, iria ou tem interesse em privatizar a rodovia Mogi Bertioga. E na ocasião, como prefeito, você chegou a conversar ali com o diretor da Artesp a respeito desse assunto, o Giovanni Peng Filho, e ouviu dele aí quais são os objetivos do Estado com relação à rodovia. O que você tem a dizer à população de Mogi? O que o Estado falou a respeito dessa questão? Eu acho que esse é um assunto que não interessa só Mogi das Cruzes. Sim, a todos. Eu acho que interessa a todos os ouvintes, inclusive da rádio, que acabam se utilizando da rodovia Mogi Bertioga para acessar essa região de Bertioga, Guarujá e assim por diante. Tem uma coisa que meu pai sempre me ensinou, Ail, não deixar os problemas para serem resolvidos no dia seguinte. Ou seja, ações como essa que nós tivemos e fomos obrigados a desencadear, até em função do atendimento ao que foi feito nos meios jornalísticos, na imprensa em geral, que nós recebemos essa informação não de maneira oficial, recebemos através da imprensa. E eu de imediato entrei em contato com o presidente da Artesp para entender o que é que estava sendo realizado, o que é que estava sendo pensado em relação a uma eventual e suposta privatização da rodovia Mogi Bertioga, o que geraria, consequentemente, a implantação de um pedágio. E até para não prolongar esse assunto e não preocupar os moradores da região de Mogi das Cruzes, Suzano, Alto Tietê, eu entrei em contato com o superintendente da Artesp e recebi a seguinte informação: Juliano, fique tranquilo, avise os seus cidadãos, a população da sua região, de que nenhuma ação será desencadeada pelo governo do estado sem que o próprio governador em pessoa venha comunicar a todos os prefeitos da região. O que está sendo realizado neste momento são apenas estudos econômicos, estudos técnicos na área ambiental, na área da engenharia civil, a fim de viabilizar um eventual projeto. Então, nem projeto eles ainda estão falando só de estudos preliminares. E pedir para que a Artesp garantisse não só que o governador nos comunicasse previamente, mas principalmente que a Artesp considerasse dentro desses estudos a participação direta dos prefeitos da região do Alto Tietê, e não só isso, o saneamento de alguns
problemas que nós enfrentamos ali em Mogi das Cruzes, e em especial os residentes, os moradores da região do distrito de Biritibuçu, de Itaiaçupeba, que utilizam a rodovia Mogi Bertioga não só para o trabalho, mas principalmente para sua mobilidade e acesso ao centro da cidade de Mogi das Cruzes. Porque foi o primeiro questionamento do morador mogiano daquelas regiões ali, ou daqueles do distrito de Biritibuçu e das demais áreas ali, é que Mogi, a situação da Mogi Bertioga, ela é atípica, se compararmos aí com Rodovia dos Tamoios, Oswaldo Cruz, que lá na frente pode vir a ter também, a Tamoios já concretizado, já confirmado, lá o pedágio já funcionando inclusive, é que no trecho de serra é tudo dentro de área urbana de Mogi das Cruzes. Verdade. E aí, como é que ficariam os moradores dessas regiões, que precisariam ir e vir toda hora, e aí inviabilizaria financeiramente até trabalhar fora dessas regiões. Verdade. Caso se colocasse o pedágio dentro desse trecho. E vamos deixar claro, não geraria só um impacto direto aos moradores de Biritibuçu e Itaiaçupeba. Biritibuçu e Itaiaçupeba continuam sendo grandes geradores de produtos agrícolas para toda a região, inclusive para a capital de São Paulo. A partir do momento que se estabelece, por exemplo, uma taxa de pedágio para a utilização da rodovia, pode ter certeza que o consumidor final... O alface vai chegar mais caro na sua mesa. Vai chegar mais caro na mesa da dona de casa. Então é importante que a cidade de Mogi das Cruzes, Suzano e região participem diretamente do estudo, e é isso que foi garantido pelo superintendente da Artesp. Maravilha, isso foi dentro dos dias em que você esteve lá como prefeito de Mogi das Cruzes. Bem, seguindo com o nosso bate-papo aqui, Juliano, você tem sido aí um entusiasta, e a gente tem observado aí nos seus artigos e também nas redes sociais, das parcerias público-privadas no município de Mogi das Cruzes e, de modo geral, nos municípios pelo país afora. Segundo um artigo lançado recentemente, o que tem feito você levar a cabo essa opinião junto à Prefeitura de Mogi para que ela realize novas parcerias? O histórico brasileiro, Ail, se você observar as concessões que foram realizadas durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foram concessões muito bem exitosas e muito bem formatadas. Na área da telefonia, hoje todos nós podemos contar com um celular, até crianças têm utilizado o celular para todos os usos que você pode imaginar. Isso só foi viabilizado em função das concessões que foram feitas na década de 90. Se você for pensar na área de geração de energia elétrica, a mesma coisa, e por aí vai. Até as rodovias do estado de São Paulo são consideradas as melhores do Brasil. Lógico que tem um custo de investimento e de pagamento de pedágio pelo cidadão, mas são as melhores rodovias do Brasil e temos a segurança necessária para transitar nessas rodovias por conta de parcerias que foram realizadas por entidades públicas com entidades privadas. E nós não podemos ir contra essa maré, Ail. Eu acho que nós conseguiríamos sair muito mais rápido da crise, nós conseguiríamos sair muito mais rápido desse desafio que a gente tem pela frente nas nossas cidades, a partir do momento que as entidades privadas, as entidades que trabalham no segmento privado, passassem a trabalhar diretamente com as prefeituras. E isso nós podemos falar tanto na área de saneamento, podemos falar hoje em Mogi das Cruzes, nós temos uma parceria importantíssima na gestão de creches. As pessoas podem não saber, mas as creches de Mogi são geridas por entidades privadas sem fins lucrativos, mas são entidades privadas. Se você pegar todo o processo de coleta e gestão de resíduos sólidos hoje, inclusive os resíduos recicláveis, eles também são realizados por entidade privada, todavia, no caso de resíduos recicláveis, sem fins lucrativos, que é a cooperativa Catasampa. Então é por isso que nós precisamos transformar determinados processos hoje burocráticos, determinados processos hoje que as prefeituras têm tido problemas e dificuldades de gerir, para a iniciativa privada. O Poupa Tempo, ele é um modelo de atendimento por uma entidade privada, mas gerido e administrado pelo setor público, que é o governo do Estado.
que é, sem dúvida nenhuma, foi, sem dúvida nenhuma, uma das grandes ações do governo do Estado, foi a criação do Poupa-Tempo, o que facilitou a vida do cidadão, isso sem dúvida nenhuma. Quando é para se criticar, temos que criticar o que está errado. Agora, quando se tem que elogiar aquilo que foi bem feito, sem dúvida nenhuma, esse foi um dos trabalhos bem feitos aí pelo governo do Estado de São Paulo. E vamos deixar claro, né, Ail? É importante que a população não tenha preconceitos. Fala de privatização, vamos vender patrimônio da prefeitura, não é isso. É gerar parcerias. É essa que é a ideia. E trabalhar melhor o dinheiro público que a gente tem observado aí, essa é a grande necessidade. É gerir melhor aquele dinheiro que é nosso, que é de cada um dos cidadãos. Juliano, você tocou no assunto da questão da reciclagem, do lixo, a relação do mogiano aí, dos trabalhos de Mogi das Cruzes com relação à coleta seletiva e à reciclagem do lixo, inclusive estudos aí para transferência de tecnologia para o município de Suzano. Como é que está esse trabalho? Olha, eu fiquei muito satisfeito, muito contente com a eleição do Rodrigo Axuxa aqui em Suzano. Nós somos amigos de infância, minha esposa, inclusive, é de família, a sua família é de Suzano. Então nós temos tido uma interface muito grande entre Mogi e Suzano. Eu acho que a gente precisa parar com aquela coisa de quem administra Suzano, quem administra Mogi. Hoje, o mais importante é que essa região do Alto Tietê cresça e se desenvolva em conjunto. Não adianta nada Mogi das Cruzes se desenvolver e termos nossos vizinhos, nossas cidades irmãs precarizadas nos seus serviços públicos. Nós precisamos de um desenvolvimento em conjunto. E quando o prefeito Rodrigo Axuxa entrou em contato conosco através do secretário de Meio Ambiente aqui de Suzano, pedindo informações sobre como é que funciona o procedimento de gestão dos nossos resíduos recicláveis, eu os convidei para uma reunião lá na Prefeitura de Mogi e, dentro dessa reunião, eu apresentei para a Prefeitura de Suzano, para o secretário municipal de Meio Ambiente de Suzano, o JICA, que é uma agência japonesa que fez toda a interlocução entre a cidade de Mogi e a cidade de Toyama, no Japão, para transferência de know-how. Então, nós utilizamos o JICA como um intermediador para que a cidade de Toyama, no Japão, que tem aí mais de 50 anos de gestão de resíduos recicláveis, transferisse as informações, o know-how e a tecnologia que é utilizada em Toyama e passamos a realizar isso em Mogi das Cruzes. E nós, humildemente, solicitados pelo secretário de Meio Ambiente, fizemos uma ponte entre Mogi das Cruzes e Suzano. A ideia é que a Suzano também passe a contar com um programa específico de coleta seletiva e não só de coleta, triagem e destinação final dos resíduos recicláveis. Mas o mais importante disso tudo, Ail, é que a população acredite nesses projetos. O mais importante disso tudo é que o morador, dentro da sua casa, já faça a sua parte, que é separar os resíduos e, se possível, já fazer a sua respectiva destinação. Mas é necessário também que a administração pública tenha a coleta seletiva, ela possa fazer essa coleta. Porque muitas das vezes a gente observa o cidadão separando. Sim. E o coletor juntando. Sim. O que inviabiliza qualquer processo. Eu diria para você... é resserviço, é retrabalho, porque chega lá tem que dividir tudo de novo. Isso aí. Eu diria para você, Ail, que nas sociedades mais modernas, ou seja, nos países mais avançados, não existe uma coleta de resíduos, coleta de lixo, como existe aqui no Brasil, que passa de casa em casa. Nos países mais desenvolvidos, cada um que gera o seu lixo destina adequadamente o seu lixo. Ele é obrigado a fazer isso. Isso é um senso de civilidade e de cidadania muito grande. Aqui no Brasil nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar num ponto em que cada cidadão brasileiro vai ser responsável por gerar o seu lixo e não só gerar, mas fazer a sua destinação final. Mas enquanto isso não acontece, as prefeituras municipais precisam ser os responsáveis por desencadear, fomentar e incentivar esse processo de educação ambiental. Bem, eu estou conversando com o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano Abbe, tratando de assuntos diversos de interesse do município de Mogi das Cruzes e também da região do Alto Tietê, nos 120 minutos.
Nós temos aqui N outras perguntas pro Juliano, mas vamos aproveitar e fazer mais duas aqui, Juliano. Sim. E a gente vai continuar depois pelo Facebook do Diário de Suzano, tá bom? Então, pela rádio a gente continua, tem mais duas perguntas importantes, e aí que tangem diretamente de interesse à cidade de Mogi das Cruzes. Vamos começar. Vagas em cemitérios, é uma pedra no sapato de qualquer administrador. E não é só de Mogi, não, é de vários municípios, principalmente os menores, porque a população cresce, mas a área de cemitério geralmente ela permanece a mesma. Como é que está a questão das vagas no cemitério de Mogi das Cruzes? Conseguiu-se fazer uma adequação disso? Eu vou prolongar um pouco essa resposta, porque eu acho que é necessário, quando a gente fala de determinados assuntos, a gente tem que encarar as coisas de maneira mais global. Quando nós falamos de cemitérios, nós também falamos de funerária. Por quê? Porque eles estão diretamente interligados. Se o processo de gestão e administração das funerárias não estiver organizado, consequentemente, lá na ponta, nos cemitérios onde recebem-se os corpos, também vai ficar desorganizado. Em Mogi das Cruzes, na época que meu pai foi prefeito, ele conseguiu administrar essa situação de uma maneira que hoje nós temos concessionárias prestando serviço público, concessionárias fazendo serviço funerário de maneira organizada, evitando uma guerra comercial, que em algumas cidades isso acontece. E, consequentemente, os cemitérios, nós temos cemitério privado e cemitérios públicos na cidade de Mogi das Cruzes. Eles passaram a receber de forma organizada esses corpos. E você tem razão ao você apontar um dos desafios que a Prefeitura Municipal tem, que é projetar novos cemitérios, projetar novas vagas para nós enterrarmos os nossos entes amados. E nós estamos hoje, a nossa Secretaria de Governo, hoje capitaneada pelo Dr. Marcos Soares, está fazendo um estudo específico sobre a ampliação, possível ampliação de alguns cemitérios, e não só a possível ampliação, mas a instalação de um novo cemitério em Mogi das Cruzes. Mas deixo claro que não adianta só instalar, nós precisamos cuidar dos processos de gestão. E pode vir a ser que um estudo que hoje nós estamos realizando desencadeie um processo também de concessão a uma entidade privada para a gestão dos cemitérios. Uma última pergunta para a gente finalizar aí, a gente vai continuar, a gente volta a tocar nesse assunto do cemitério, uma última pergunta para a gente finalizar, a gente tem um minuto, Juliano. Vamos lá. Você é muito atuante nas redes sociais, qual a importância desses vídeos, artigos, interação aí para a população mogiana e de que forma ela se beneficia quando você está lá fazendo a sua selfie, gravando os seus vídeos lá junto à comunidade e às ações governamentais? 2 motivos. Primeiro, transparência nas nossas ações. Hoje, obrigação e premissa básica do cara que trabalha como político, da pessoa que vem desempenhando serviços públicos, ter esse senso de transparência. A população pede por isso daí e hoje isso é uma premissa importante. E segundo fator, informação. A população hoje é ávida por informação e informação imediata. E as redes sociais é uma maneira da gente se comunicar mais rapidamente com o nosso cliente principal, que é a população. Maravilha, eu conversei pela rádio SP Rio em 101,5 com o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano Abbe. Juliano, muito obrigado, um abraço para o pessoal da rádio, mas você continua com a gente no portal do Diário de Suzano, tá ok? É isso aí, grande abraço a todos, valeu, obrigado pelo convite. Tá, esse foi o vice-prefeito Juliano Abbe. Agora nós vamos dar aquela pausa, transferir novamente para os estúdios do Vale do Paraíba com o Rodrigo Fernandes, no Jornal 120 Minutos. E daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Suzano. Na verdade, a gente nem vai deixar de estar ao vivo, não. Pelo portal Diário de Suzano, você continua conosco. Tem muitos outros assuntos com o vice-prefeito Juliano Abbe. É com você, Rodrigo. Bem, continuamos agora às 9h20. A gente continua aqui nos estúdios de Suzano, no Alto Tietê, com o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano Abbe, pelo portal Diário de Suzano, você que está nos acompanhando, também está lá pelo Facebook. Muito obrigado pelo carinho da audiência, mandar um abraço lá a todos que estão nos acompanhando neste momento. Estamos ao vivo. Juliano, temos algumas perguntas aqui, a gente já vai dar uma seguida aqui. Vamos tocar de um outro assunto. Aproveitando que a última resposta pelo rádio foi, e também pelo Facebook ali, foi sobre as novas tecnologias, redes sociais. Recentemente nós estivemos juntos no Innovation Day. E lá
A gente observou aí muitas startups sendo desenvolvidas e o projeto de Mogi das Cruzes em ter o polo digital em andamento. Deve ser inaugurado agora em setembro. Eu quero saber como é que estão os preparativos para a inauguração do polo digital de Mogi das Cruzes e de que forma a população vai se beneficiar com ele. Bom, primeiramente eu acho que é importante a gente salientar e parabenizar a Prefeitura de Suzano, que fez um evento maravilhoso, que foi o Innovation Day, articulado com algumas atividades externas, tinha food truck, foi uma coisa muito bem organizada e acompanhada para e passo com o pessoal aqui do DS. Eu adorei, nós tivemos algumas startups de Mogi das Cruzes participando do InDay. E em relação especificamente ao polo digital, qual que é o objetivo principal para a população saber e até se inscrever através do site da Prefeitura Municipal? Mogi das Cruzes, desde os inícios dos anos de 2000, conta com uma incubadora tecnológica. Meu pai, quando prefeito, criou uma incubadora tecnológica ali em César de Souza, um distrito grande da cidade de Mogi das Cruzes, e dentro dessa incubadora tecnológica passaram a ser realizados ou passaram a ser construídos empresas para prestar serviços para as indústrias aqui da nossa região do Alto Tietê. Só para você ter uma ideia, durante o período que essa incubadora funcionou, com todas as parcerias com universidades, Cietec, Sebrae, Banco do Brasil, algumas empresas importantes saíram de lá. Empresa que faz drone, empresa que faz simulador de veículo, cujo sistema foi vendido, inclusive, para a Fiat. Saiu de lá uma empresa que faz balanças de alta precisão. Saiu de lá uma empresa que faz equipamentos para controle de redes de alta tensão. Isso tudo saiu de alunos das nossas universidades aqui da região, dentro de uma incubadora tecnológica e que passaram a virar empresas. Todavia, hoje, o modelo pede por mais agilidade, inovação, renovação, o campo digital de tecnologia então, é muito importante. E nós, para desenvolvermos esse setor, vou colocar aqui entre aspas, o setor quaternário da economia, que é o setor de tecnologia digital, nós estamos mudando o contexto dessa incubadora que existe, transformando ele num polo digital, para criar oportunidades para empreendedores da cidade de Mogi não só desenvolverem novas empresas na área digital, de internet, criação de sistemas, de programas, mas de startups, de empresas que nascem para resolver problemas do nosso cotidiano. Eu gosto de citar um exemplo que foi inclusive apresentado no Innovation Day aqui em Suzano, que é uma mini franquia chamada Mania de Passar. O que ele fez? Nós hoje, nessa vida corrida, nossas mulheres, esposas, trabalhando também para ajudar na renda da nossa casa, nós não temos mais tempo para passar roupa em casa. E esse vem sendo um grande problema do nosso cotidiano, das famílias modernas. Eles criaram uma franquia que possibilita, às vezes dona de casa, às vezes desempregados ou desempregadas, através de uma taxa muito pequena, se comparar com grandes franquias como McDonald's, Burger King, a ter uma nova empresa já com know-how estabelecido e passar a prestar serviços na área de passar roupa. Então isso que é a ideia do polo digital, possibilitar através de uma mentoria de empresas já estabelecidas no mercado, que alunos ou novos empreendedores tenham a possibilidade, com o apoio da Prefeitura Municipal, a gerar novas empresas. Você falou dentro dessa gama de possibilidades aí dos drones. Certo. E Mogi das Cruzes está com um projeto bacana que é o de monitorar as suas áreas e de fazer controle através da segurança e de outras áreas da prefeitura com os drones. Como é que está o andamento disso? Em que pé está isso? Inclusive, junto até à própria Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, ela vem utilizando esse mecanismo, os drones, que são aqueles aviõezinhos movidos a controle remoto, para fazer o monitoramento e a supervisão das áreas de floresta aqui da nossa região do Alto Tietê, Mogi, Suzano, Salesópolis, Biritiba. Nós possuímos grandes áreas, extensas áreas de manancial que precisam ser devidamente preservadas até para garantia da nossa água. E a cidade de Mogi das Cruzes, num tempo atrás, tinha um contrato, inclusive, para monitorar áreas de risco, invasões
Isso a gente tem tido muito, tanto em Mogi, toda a região do Alto Tietê, moradores aí da Zona Leste de São Paulo que vêm e invadem as nossas cidades com construções irregulares. E os drones hoje, Ayu, são uma boa maneira de nós passarmos a controlar essas atividades sem gastar tanto combustível. Isso permite a gente até economizar algumas despesas de custeio na área de fiscalização. Então nós estamos realmente desencadeando um projeto para fiscalização via drone. E eu tenho certeza que outras cidades também vêm trabalhando sobre isso. Todavia, nós dependemos de uma regulamentação um pouco mais clara por parte do governo federal, por parte da ANAC principalmente, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, para que nós fiquemos mais tranquilos em relação ao uso legal desses equipamentos para fins de fiscalização. E é isso que a gente tem cobrado muito do governo federal, para que esclareça um pouco melhor essas resoluções. Já existem, mas em determinados pontos eles são meio confusos no tocante à sua execução. E aí acaba segurando um pouco, retraindo um pouco as prefeituras no uso, até por questões legais, né? Exato, exatamente. Bem, prefeito, durante a gestão aí, ainda que curta, de pouco mais de uma semana, uma outra demanda foi grande, preocupante, inclusive chamou a atenção até do próprio pai, foi aquela preocupação interna, dentro de casa, geralmente começava com os filhos, agora começa com os pais também, né? Foi a questão da demanda sobre a Ilha Marabá. Foi uma preocupação tremenda, a possibilidade da sede da Polícia Ambiental de Mogi das Cruzes ir para a Ilha Marabá. E você estava como prefeito naquele momento. E aí, José Arraes, que é um tradicional brigador por aquela área, a área ambiental em Mogi das Cruzes e no estado como um todo também, chegou a conversar contigo. Enfim, vamos ter a Polícia Ambiental lá, como é que está essa situação, como é que está a Ilha Marabá? A Ilha Marabá ela foi construída durante a gestão e a administração do então prefeito Junge, em conjunto com a sociedade civil organizada. Isso que é legal. Por isso que quando surgiu-se essa informação, houve um alvoroço, mas no fundo é mais fofoca do que realidade. Nós tínhamos pensado e oferecido para a Polícia Ambiental a possibilidade deles instalarem uma base lá na Ilha Marabá, mas em conjunto com um CETAS. Um CETAS é um centro para recepção e tratamento de animais silvestres que são apreendidos. E a Polícia Ambiental faz muito disso. A Polícia Ambiental, quando sai para as suas fiscalizações, invariavelmente volta com animais machucados, animais apreendidos, animais que são utilizados em tráfico, né? E a ideia era compatibilizar um CETAS, quem sabe até regional, com a atividade de fiscalização da Polícia Ambiental. Mas em momento algum ficou definido que a Polícia Ambiental iria para lá, né? E pelo contrário, a ideia sempre foi estabelecer um canal de uso daquela ilha como um projeto realmente de educação ambiental. Mas quero deixar claro aqui que nunca houve a intenção clara ou a definição consolidada de que a Prefeitura cederia o local para a Polícia Ambiental para simplesmente colocar lá o seu pelotão. Mas hoje isso está descartado. A ideia é que a Secretaria do Verde, em conjunto com a nossa Coordenadoria de Turismo, façam uso para fins de educação ambiental mesmo. Ele é um espaço diferenciado dentro do nosso Rio Tietê, dentro da APA da Várzea do Rio Tietê, e o objetivo é que a Polícia Ambiental venha ocupar um outro espaço. Por falar em meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente tiveram início algumas ações aí do Ministério em Mogi das Cruzes, enquanto vice-prefeito. E foram os primeiros cursos aí demandados pelo município e também pelo Ministério, né? Como é que foi e qual é a importância disso? Aí eu costumo brincar o seguinte: quem procura acha. Okay? Esse programa de capacitação de agentes do Ministério do Meio Ambiente, ele é um programa antigo. Existe lá desde 2006, 2010 para ser mais exato. Só que é aquela coisa, ninguém sabe que existe, o Ministério não fazia muita questão de fazer propaganda. E nós conversamos com o deputado federal Roberto de Lucena, pedindo para que ele trouxesse esse programa de capacitação de agentes e gestores ambientais, que nada mais é, para trocar em miúdos, o Ministério do Meio Ambiente capacitando
a sociedade civil organizadas, presidente de ONG, diretor de ONG, para elaborar projetos e apresentar projetos para fins de captação de dinheiro, de captação de financiamento para a execução desses projetos ambientais. Conseguimos trazer, para você ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo inteiro, apenas 3 cidades receberam esse programa e uma delas, graças a Deus, foi a cidade de Mogi das Cruzes. Só que quando a gente fala em Mogi das Cruzes, nós fizemos o convite aí para todas as cidades da região do Alto Tietê, porque o nosso objetivo é realmente desenvolver políticas públicas consorciadas. Em outras palavras, desenvolver políticas públicas que agreguem outros municípios. Então nós tivemos lá secretário de Santa Isabel, foi o integrante da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Suzano participar também. Enfim, a região do Alto Tietê se fez presente dentro desse programa, o que eu achei excepcional. Bacana. Uma última pergunta para a gente fechar aí o nosso bate-papo aqui ao vivo pelo portal Diário de Suzano. O andamento aí para a cidade de Mogi das Cruzes ter o centro de referência e apoio à vítima, CRAVI, né? CRAVI, aliás. CRAVI. Mais uma política pública que penso eu que devemos tratar de maneira regional. Quando nós temos, vou dar um exemplo, o CRAVI ele se presta assistência à vítima, tá? Independentemente se foi uma vítima de violência doméstica ou uma vítima qualquer cuja família tenha passado por algum ente querido tenha passado por um homicídio. Mas por que eu falo que isso também tem que ser uma atividade consorciada e regional? Porque aí, se você for pensar bem, uma mulher vítima de violência doméstica em casa, ela precisa ser afastada daquele ambiente ruim em que ela viveu ou conviveu. E às vezes é mais fácil a reinserção dentro dela da sociedade, dentro da comunidade, numa outra cidade que não seja a própria cidade onde ela foi violentada. Então faz muito sentido nós pensarmos em centro de referência de maneira regional. Um centro de referência que abrigue essas vítimas, estou falando no caso de violência doméstica, e abrigos de maneira regional, mas formando realmente um sistema que trabalhe em conjunto. Então, uma vítima de violência doméstica de Poá, por exemplo, onde existe até uma secretaria da mulher, capitaneada aí pela ex-vereadora Jerusa, uma vítima de violência doméstica em Poá tem a possibilidade de se abrigar temporariamente e reconstruir sua vida, quem sabe, na cidade de Mogi das Cruzes, ou vice-versa. Eu acho que esse é um tema importante para que a gente possa discutir, e não só discutir, implementar ele de maneira regional. E até porque hoje o governo do estado ele não tem a capacidade financeira de bancar essa estrutura sozinho. A cidade é obrigada a bancar quase que 80% do custeio de um centro de referência como o CRAVI. Mais uma razão para a gente se reunir e poder compartilhar esse custeio, já que é um centro de referência que poderá atender de maneira regional as nossas vítimas de violência. Tá aí, um papo agradável com o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, uma conversa bacana, uma entrevista aqui pelos 101,5 da SP Rio, encerrada há alguns instantes, e também pelo portal Diário de Suzano. Para você que esteve nos acompanhando, muito obrigado. A gente volta a qualquer momento com novas entrevistas. Juliano, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Volte sempre, os microfones da SP Rio e também do portal Diário de Suzano estão sempre abertos. Aí, se for para ouvir a sua voz todos os dias, eu volto aqui mesmo. Apesar de que através do 101,5 a gente é ouvinte assíduo do teu programa, segundas, quartas e sextas, e foi um prazer mesmo poder conversar com os ouvintes da Rádio SP Rio e, obviamente, a todos que estão nos acompanhando aí junto ao Facebook. Valeu, grande semana a todos. E lembrando, gente, dia 1º de setembro é aniversário da cidade de Mogi das Cruzes, comemoramos 457 anos. Quem quiser ter acesso à programação de aniversário da cidade, basta acessar o site da Prefeitura Municipal, que é o mogidascruzes.sp.gov.br ou pmmc.com.br. E no dia 1º nós vamos ter um lindo desfile cívico, no dia 2 vamos ter um concurso, um festival de fanfarras. Quem tiver de bobeira aí, passa lá em cidade de Mogi das Cruzes para aproveitar. Bem, eu estarei lá, inclusive com interferências ao vivo dentro do Jornal 120 Minutos. Legal. Logo nas primeiras horas da manhã, no aniversário de Mogi das Cruzes, sexta-feira, a partir das 7h30, eu estarei ao vivo lá, conversando com as autoridades e também prestigiando aí o aniversário da cidade de Mogi das Cruzes. É isso aí, vem Juliano, pra Mogi. Um grande abraço. Valeu. E até a próxima oportunidade. Obrigado.